Especial informação, debates para as eleições autárquicas de 12 de outubro. Continuamos no distrito de Évora. Agora vamos mergulhar na realidade do Conselho do Redondo. Quem são os principais candidatos? Que ideias defendem? Que compromissos vão assumir? É isso que vamos saber agora. Conta assim com a presença do atual presidente, David Galego, da coligação PSD-CDS-PP, da coligação CDU, o outro David, o David Grave, e do lado do Partido Socialista, Sérgio Valente. Muito obrigada a todos por aqui estarem connosco. Obrigado. David Grave, começo consigo. Num minuto, que diagnóstico é que faz do Conselho? Bom, o nosso Conselho é um Conselho cheio de potencialidades, mas que nos últimos 4 anos, sob bastante o PSD-CDS, viu um retrocesso nesse paradigma que queríamos mudar, que se queria mudar e que houve uma alteração significativa no quadro político há 4 anos. As expectativas que foram criadas nas pessoas foram defraudadas durante estes 4 anos. A incapacidade financeira que temos agora atualmente, depois de 4 anos de gestão PSD, vai obrigar naturalmente a limitações na própria gestão da Câmara e das medidas que quer implementar. Também a nível de recursos humanos nunca tivemos uma situação de desorganização tão evidente, desmotivação generalizada e de facto preocupa-nos... Funcionários da autarquia? Funcionários da autarquia, os recursos humanos, a desorganização de serviços, trabalhadores desmotivados. Não consideramos que houve um aumento significativo, por exemplo, em suplementos de penosidade e insalubridade e de trabalho extraordinário, mas isso não significa que o trabalhador passe a ficar mais motivado. Não é só o dinheiro que os move, é sim a forma de estar, a forma de trabalhar em conjunto com quem os lidera, sentirem-se próximos das tomadas de decisão, e isso não acontece. Acontece sim, é uma desorganização, até a nível de liderança chegámos a um ponto em que não conseguimos prestar um melhor serviço público, e aquele que ainda é prestado com qualidade é fruto também não só do profissionalismo e do empenho que eles têm, mas a nível motivacional demos um grande passo atrás. Já me vai explicar com mais pormenor essa questão. Sérgio, qual é o seu diagnóstico? Que retrato é que faz do Conselho? Do Conselho? Eu acho que o nosso Conselho tem uma grande potencialidade. É um Conselho central, vários conselhos, e tem uma grande potencialidade. Tem capacidade de agregar vários conselhos e várias gentes dentro do nosso Conselho para que possamos evoluir. É realmente que há muito para fazer. Certamente. Nós temos a realidade, sabemos essa realidade e temos essa noção, por isso nos apresentamos também a candidatos à Câmara Municipal com o intuito de fazer uma política séria para o futuro, não uma política eleitoralista. Queremos que a nossa política seja para levar o nosso Conselho mais além nos próximos 10, 15, 20 anos. É este o nosso desígnio, é esta a nossa intenção, é levarmos o nosso Conselho mais além. Está muita coisa que deveria melhorar. Nós estagnamos no tempo. Eu fui funcionário do município há 22 anos. Já exerceu durante poucos meses, como conversámos há pouco. Também, exatamente. A função de vereador é bombeiro, não é? Sim, sou comandante do Corpo de Bombeiros de Voluntários de Redondo, de que muito me orgulha. Sempre estive ligado à nossa terra, sempre dei voluntariamente aquilo que consigo, e é nesse sentido que nós aqui estamos. Queremos melhorar, queremos que o nosso Conselho avance, essencialmente, queremos dar futuro ao nosso Conselho. David, uma equipa desmotivada, desorganizada, de acordo com as palavras do candidato da CDU? Ainda bem que o vereador David Grave abordou esse tema. Porque candidato neste momento, porque efetivamente é de facto um tema muito relevante, porque nós melhoramos e revalorizámos as carreiras da maioria dos trabalhadores, não só financeiramente, como aqui foi assumido pelo candidato David Grave, mas também na requalificação de passagem de assistentes operacionais para assistentes técnicos, de assistentes técnicos para técnicos superiores. Nós estamos com 300 funcionários, incluindo as escolas também, que com a transferência de competências recebemos. Isto é claramente uma valorização do seu trabalho. Bem sabemos
sabemos que os vencimentos da função pública são reduzidos e passámos por um processo inflacionista, que foi um processo que também degradou um pouco aquilo que é o orçamento familiar. Os preços subiram de forma muito significativa, todos sabemos, mas nós quisemos de facto valorizar os nossos trabalhadores e fizemos-o dessa forma. Pagamos hoje 4 vezes mais em suplementos. É a valorização que falava, era o quê? Eu não interrompi. É um pagamento do suplemento que hoje é pago, amanhã pode não ser. Hoje estamos a valorizar. Eu não interrompi, peço que não me interrompa, porque eu também não interrompi. Podem-se interromper-se desde que fale um de cada vez. Pois, mas eu não interrompi. O senhor candidato tem sempre esse hábito de, quando não gosta das minhas afirmações, interrompe-me, faz algum ruído à volta disso, porque não sabe ouvir efetivamente aquilo que nós temos para dizer. Aquilo que nós temos para dizer é claramente a realidade que nós temos. Falou da situação financeira. De facto, levantaram esse fantasma. As contas da Câmara já foram aprovadas? O orçamento já foi aprovado? Nós realmente temos uma posição que tenta atrasar o Conselho. Nós fomos dos 7 conselhos que em 2025 vimos o primeiro orçamento rejeitado. 7 conselhos em 308 no país. O que mostra, então, de facto, neste momento está a gerir sem orçamento? Não, já foi aprovado. Foi aprovado quando? Foi aprovado em maio. Em maio deste ano, teve quantos meses sem orçamento? Tive desde o final do ano, tive 6 meses quase sem orçamento, praticamente. 6 meses onde uma autarquia fica paralisada? Fica paralisada num ano em que, efetivamente, obviamente, nos quiseram travar para nós não implementarmos as medidas que necessitávamos. Isto é falso, que o candidato mas deixa-me continuar, é falso. Eu não interrompi mais uma vez. Vamos ouvir a contra-argumentação. Acho que a questão financeira é relevante. E vamos aos factos. E deixa-me só dizer-lhe uma coisa. E não fizemos dívida nenhuma. Não fizemos dívida durante este mandato. Muito bem, não fizeram dívida, também não tinham dinheiro para investir. Já lá vamos repor os factos. Já lá vamos repor os factos. David, a oposição não deixou o atual poder... Isso é falso. Isso é falso. Literalmente falso. Aquilo que a oposição fez, uma vez que não há maioria na Assembleia Municipal, há necessidade de uma negociação. E fizemos esta negociação no primeiro orçamento do mandato. A partir dali, os compromissos foram falhando. E o caminho que foi seguido pelo PSD-CDS, não é um caminho que a CDU se possa rever e que possa apoiar. E desde o momento que discutimos o orçamento, nós colocámos... Mas 6 meses sem orçamento? Não, desculpe. Não foi 6 meses. Foi mais? Foi em abril... Mas tem que perguntar, porque quem é que não quis aprovar antes? Pergunte-lhe assim. No dia seguinte, há o chumbo do orçamento, portanto estamos a falar novembro, finais de novembro ao princípio de dezembro. No dia seguinte a CDU e até os outros partidos, para sermos justos, disponibilizaram-se para nos sentarmos à mesa. O presidente David Galego preferiu manter o orçamento sem ser discutido novamente para ir para a comunicação social regional, dizer, peço desculpa, mas algumas inverdades, nomeadamente o posicionamento da oposição, e lá que houve a teimosia foi do PSD e do CDS. Vamos ouvir então a contra-argumentação. Isso, David, dizeres o contrário... 7 autarquias em 308, isto mostra que há uma oposição que... Mas como não teve poder... em trabalhar com a democracia. Mas em democracia tem uma opinião diferente. Não posso concordar em tudo o que acontece. Que sim, como é óbvio. Mas foi sempre essa a visão. Foi sempre essa a visão que tiveram. Peço desculpa. E quando nós olhamos para um país... Claro que sim. Vamos deixar aqui um ponto bastante claro. Quem coordena aqui a gestão de tempos e que perguntas são feitas a quem... Desde que o seu candidato não me interrompa, eu ficarei calado. Não, tem que respeitar claro. As indicações que é um monólogo, agradeço. Desde que não me interrompa, eu fiquei... Meus senhores, nem sequer estão a respeitar-me neste momento. Peço desculpa. Está bem? Não vai ser produtivo para quem nos está a ver, tirar que não vamos conseguir acrescentar valor se não nos respeitarmos uns aos outros. E eu vou dar sempre a oportunidade aos dois. Combinado? Obrigado, claro. Obrigada. Voltando então um bocadinho atrás. Não teve pulso forte para uma negociação eficaz para conseguir aprovar o orçamento. Foi isso que faltou? Nós temos uma estratégia delineada, estamos a desenvolver projetos. Redondous tem um espectro de visibilidade e de crescimento com um potencial tremendo. Nós temos 3 grandes empreendimentos turísticos a fazer os seus investimentos no nosso concelho. Nós estamos a fazer projetos de habitação a custos acessíveis. Nós estamos a fazer projetos... Não, é porque nós, se temos a melhor iniciativa de sempre das ruas floridas em 2025, também a tivemos em 2023, estamos a criar atratividade. Atratividade leva investimento privado ao território. Somos cidade do vinho 2025. Estamos a promover a Serra d'Ossa
com um projeto que já existia no passado, que é o Hotel do Texugo, de enorme qualidade, mas também o grande fundo que fazemos em conjunto com as outras câmaras envolventes. Vimos aprovado na semana passada os projetos dos centros de descoberta e miradores da Serra d'Ossa, em conjunto com Estremoz, Alandroal, Vila Viçosa e Borba e o turismo do Alentejo. Estamos a promover o território. Temos um caminho. Naturalmente, eu percebo que a oposição... Mas teve 6 meses sem conseguir aprovar um orçamento. Eu percebo que a oposição, quando nos vê ganhar fogo e ganhar dimensão e dinamismo, obviamente que nos quer travar. E se olharmos para o espectro do país, olhamos para um país em que apenas 7 orçamentos de 2025 não foram aprovados em 308. Não é motivo de orgulho, não é, me parece. Para ninguém. Sérgio? Sim. Que análise é que faz destes primeiros 5 minutos deste debate? Algo confusos. Como é que tem acompanhado? Foi com preocupação que viu esta questão da não aprovação, durante 6 meses a não aprovação do orçamento? Para nós, e para mim enquanto candidato, é impensável nós termos um orçamento que é chumbado e não existirem, não serem feitos esforços para novamente ser apresentado um orçamento que seja, digamos, de acordo com todo aquilo que é necessário para o Conselho. É impensável. A partir do momento em que o primeiro orçamento é inviabilizado, deveria ter sido encetado logo negociações, tal qual como o vereador David o disse, e que se apresenta, digamos assim, que se disponibilizou-se para o fazer. De imediato. Deveria ter existido logo por parte do município essa abertura e esse diálogo com todas as forças políticas, independentemente de terem ou não representação Por que é que acha que isso não na aconteceu? Câmara. Eu acho que foi um bocadinho, perdoe-me o Sr. Presidente, mas eu acho que foi por teimosia. Peço imensa desculpa pela franqueza, mas eu acho que foi um pouco por teimosia e orgulho ferido de não ter sido apresentado. Peço desculpa, foi a minha leitura, é a minha leitura pessoal. E a oposição não nos deixa desenvolver esses projetos. Mas eles têm que estar no orçamento, como nós pretendemos. Mas a negociação a diplomacia, a negociação são estratégicas básicas de um político. Já foi aprovado. Já foi aprovado, neste momento já existe. Depois, enquanto isso, porque era, um conselho fica parado. Porque era naturalmente... Não fica parado. Felizmente não fica parado e nós conseguimos continuar a fazer o nosso trabalho. A tentativa da oposição foi parar-nos, mas não conseguiram. Nós conseguimos fazer o nosso trabalho e ele está na rua, está no terreno, os projetos estão a nascer. Era importante saber porque é que foi chumbado. Quer-me dizer? Claro, o orçamento foi empolado em 3,5 milhões de euros. Em 3,5 milhões de euros, empolado, sim, aumentou em 3,5 milhões de euros comparativamente ao ano anterior. E um orçamento não pode ser aumentado desta forma, porque tudo bem queremos fazer despesa e temos despesa que pode ter aquele valor. O problema está nas receitas. Nós não podemos ter um orçamento com mais despesa e pouca receita. Tem que ser igual. E a pergunta que fica, e que se calhar tem que ser feita ao Sr. Presidente, onde é que ele ia buscar a receita? 3,5 milhões, quando as receitas, o grande bolo das receitas do município são do orçamento do Estado. Portanto, ainda para mais, quando uma Câmara que tem um grande peso com salários, é das 308 câmaras, a Câmara que mais peso tem a nível orçamental com os salários, portanto temos uma grande máquina, e é essa máquina que eu há pouco referi que precisa de ser oleada. E aquilo que o Presidente não diz é precisamente isso, e essa teimosia foi porque lhe foi conveniente, porque estávamos a chegar num momento de algum desespero por parte até do PSD, de ver insatisfação recorrente das pessoas na rua, e aproveitou aquela birra que se fez, peço perdão pela desculpa, para andar na comunicação social regional a dizer que a oposição quer bloquear. Eu dou um exemplo. Havia isto tudo por causa da Rua Fialho de Almeida, que tem uns pré-fabricados há anos. Foi a CDU entre 2013 e 2017 que identificou aquele problema. E agora, ao abrigo do PRR, do Plano de Recuperação, há financiamento e foi feito um projeto, mas um projeto que começou do telhado. Isto porquê? Moram lá 8 pessoas, 8 famílias, 8 ou 9 famílias nessas casas, e essas famílias têm que ser deslocalizadas para o outro lado. O Sr. Presidente da Câmara não foi falar com aquelas... Tem que perguntar ao Sr. Presidente. Falar com as pessoas sempre. Depois do projeto estar aprovado. Antes do projeto. Mas não tem acautelado, por exemplo, durante a execução da obra, onde é que aquelas pessoas vão morar? Tem que lhe perguntar como é que isso vai fazer isso. Onde é que vai buscar a receita e onde é que estas 8 famílias... Mas muito bem o Sr. vereador ter falado do seu candidato. Neste caso, eu não interrompi. Peço desculpa. Eu não interrompi. As medidas foram anunciadas há muito tempo. Eu não interrompi. Só para dizer o seguinte, quando nós estamos a criar um orçamento em que fizemos um protocolo com um termo de aceitação com o Governo de Portugal para um financiamento de 4 milhões de euros ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência para a habitação acessível, para a construção de 36 fogos, dos quais temos o projeto, tínhamos que inscrever, obviamente, no orçamento, as verbas necessárias para receber
essas verbas, não é saber onde é que vai buscar a despesa. Ela está lá, tem um termo de aceitação assinado. E desde que Tem aprovaste um o termo de orçamento, aceitação porque é que ainda não assinado. avançou nada? Está lá um termo de aceitação. Atrasaram-nos o orçamento e nós, neste momento, que já deveríamos ter os 25% de adiantamento, porque muito bem, a Isso nossa é falso. Câmara... Ainda há pouco tempo não é dizias que só não avançaste com a obra porque estavas à espera do adiantamento de 2 milhões de euros. Portanto, Claro, agora aqui claro. dizer, E eu sem ter não venhas isso, agora eu aqui sem dizer que a ter culpa é isso da inscrito oposição. no orçamento, Foste tu como é que disseste podia isso numa pedir o reunião- adiantamento? Foste tu que disseste isso numa reunião pública de Câmara. E é Pública, verdade. está gravada, está E é no YouTube verdade. para qualquer cidadão Sem poder ir ver e ter a confirmar. verba inscrita no orçamento, eu não podia pedir o adiantamento de um valor que está aprovado para a habitação acessível no Concelho de Redondo. No Concelho de 36 Redondo, novos a focos, morte tem sempre onde uma está desculpa. bairro pré-fabricado. E isso é que é importante que se diga. O que nós estamos é a olhar para o futuro. E depois as forças de bloqueio querem-nos atrasar este tipo de Aprovaram projetos. o projeto, foi projeto por unanimidade. Como é que podes dizer que estão a bloquear? Quando, após o chumbo do orçamento, todas as forças políticas representadas na Câmara se disponibilizaram para discutirmos uma nova proposta e reduzir o valor do orçamento. Porquê é que tu só em abril lá que avançaste com essa negociação? E foi ajustado Não, precisamente... não sacudam água do para capote ir ao na vossa encontro das incapacidade. vossas Não sacudam água do capote no que diz respeito à vossa incapacidade de de gerir a Câmara vossas Municipal. exigências. Meus senhores, Peço muito desculpa. obrigada. Não peçam desculpa. Eu percebo a vossa paixão ao falar dos temas da vossa terra, portanto é a vossa paixão, mas eu até vou sugerir mudarmos de tema. Se tiver, e também faço outra sugestão. Quando acabarmos este debate, podem conversar ali um bocadinho os dois e afinar... Quarta-feira temos reunião. Eu comprometo-me. então eu comprometo-me guardem. a não interromper se não for Normalmente. interrompido. Muito bem, Pronto, Sérgio. é normal. E eu sugiro que vamos mergulhar um bocadinho nos problemas reais e que dizem diretamente à vida da população. Estamos a falar de um concelho com cerca de 6.300 habitantes. Corrija-me se eu estiver enganada, em números arredondados. Sérgio, envelhecimento da população, jovens que abandonam o território, que propostas têm para estas áreas? São Como preocupações. tratar estas, quer jovens, quer a terceira idade? A terceira idade é de realmente dar-lhe apoio para que estejam no nosso concelho com mais qualidade. É essa a nossa preocupação. Fomentar, digamos, os apoios que hoje o município já tem, mas de certa forma solidificá-los e aumentá-los. Queremos que os nossos jovens não saiam do concelho, o que para já é muito difícil. Sente essa dificuldade na pele, Jorge? Desculpe, Sérgio. Sem problema. Peço imensa desculpa. Não tem mal. Sérgio, sente essa dificuldade na pele, por exemplo, ao tentar atrair jovens para a Corporação dos Bombeiros? Muito, muito. Nós temos muita dificuldade em termos voluntários e em termos jovens que ingressem na carreira de bombeiro. E sentimos isso, sentimos que os jovens para já não estão habituados ou não estão envolvidos no voluntariado. E para nós é complicado jovens que não são desde mais novos envolvidos no voluntariado e trabalhem em relação à população e ao voluntariado, conseguirmos que eles venham Se para for a eleito corporação. presidente Vamos da autarquia, fomentar isso. é isso Vamos que vai fomentar fazer? isso. Logo desde o início, vamos fomentar o voluntariado, o trabalho colaborativo, fazer com que os jovens se sintam prestáveis, que não passem o tempo a desperdiçar o tempo, digamos assim, que se envolvam no trabalho da comunidade. É claro que todos os incentivos são poucos e isso é essencial. Não é possível para já nós dizermos e não conseguimos dizer que nós, nos próximos 4 anos, vamos ter trabalho para todos os jovens do nosso concelho. Vocês sabem quantos jovens estão desempregados? Nós temos dificuldade em ter trabalhadores. Ou seja, Porque os jovens vão-se embora. eles já saíram. Ou seja, nós, ainda ontem, falava com um comerciante da restauração que nos dizia: eu não tenho trabalhadores. E há 3 meses que tenho uma vaga aberta e não tenho pessoas para trabalhar. Ou seja, nós não estamos a conseguir fixar. Mas os jovens a vão nossa precisar população. de remuneração aceitável, acesso a uma habitação. Essencialmente a habitação. Essa é também uma das suas preocupações. Essa é uma das preocupações, termos a habitação que seja a custos acessíveis, que tenhamos espaço, porque hoje o Redondo, o loteamento que é municipal, está todo preenchido, basicamente, há 1 ou 2 lotes que estão livres, ou seja, nós necessitamos de espaço para que os jovens possam construir, precisamos de habitação que seja a custos controlados para que os jovens tenham a primeira habitação, tenham o primeiro arrendamento, e nós hoje não temos disso. E precisamos que haja as habitações que eram previstas ao abrigo do PRR, do Plano de Resiliência,
estavam, no nosso entender, mal localizadas. Nós temos no loteamento Como municipal assim? espaço... Estavam muito afastadas? Não, Então, nós estávamos a querer, ou seja, o município queria colocá-las numa zona onde já existem habitações que teriam que ser deslocalizadas, ou seja, as pessoas teriam que ser realojadas para depois virem morar então nesses apartamentos, onde nós no loteamento municipal tínhamos o espaço para fazer esses edifícios. Ou seja, nós tínhamos o espaço, era só aproveitá-lo. Em vez de ter sido naquela zona, é certo que aquele bairro é degradado, mas não podemos retirar as pessoas, é um custo acrescido retirarmos as pessoas dali, alojámos-las para voltarmos a realojá-las lá. Ou seja, nós poderíamos fazer a construção no local que está previsto desde há 20 anos, que está previsto desde que foi feito o bairro municipal. Podíamos ter feito essa edificação a custos controlados lá. David, acredito que esta também seja uma preocupação da sua candidatura. Claro, aliás... Tratar com dignidade a terceira idade não e, só da, e não manter só, jovens no concelho. Sim, não só de agora, como ao longo dos anos temos tido os nossos programas O que é que vai eleitorais... acrescentar de novo, David? Olha, nós temos neste momento em Redondo um problema que o Sérgio já aqui identificou, que é a falta ou a quase ausência de loteamentos para a habitação a custo acessível. Não só... Quanto é que custa alugar uma casa agora no Redondo? Uma família com dois T2 filhos? poderá rondar os 400 euros. E, portanto, nós até temos muita casa arrendada. Não existem vagas, estão ocupados, não há muito. De facto, este projeto daqueles 36 fogos poderá dar alguma resposta, mas nós temos também criar condições para aqueles jovens que queiram comprar casa. É verdade que houve aqui uma quebra, fruto da crise que vivemos recentemente e também do aumento do custo de vida. Um espelho do próprio Tudo país, aumentou, não é? menos os salários e, portanto, temos também essa dificuldade. O problema é que nós não temos loteamento disponível para a habitação acessível, para uma construção acessível. E a que tínhamos, que neste momento temos talvez um terreno, um pouco mais do que isso, custam 66 euros o metro quadrado. Portanto, um terreno de 300 metros quadrados custa 20 mil euros. Não é propriamente um terreno a custo acessível. O que pretende fazer? E aquilo que nós queremos, primeiro, não vamos dizer vamos fazer porque, problema, a Câmara não tem terrenos nem em Redondo, nem, agora até temos um terreno, mas já lá vamos. Nem nenhuma freguesia? Temos em Montoito, mas neste mandato houve aqui quase que uma incompatibilidade entre a Junta de Freguesia de Montoito e Câmara Municipal e, portanto, mas existe um protocolo que está em construção, está em fase de conclusão. A Extensão de Saúde de Montoito, que houve uma cedência de direito de superfície daquele terreno por parte da Junta à Câmara Municipal e havia um acordo de ao lado da Câmara desenvolver um loteamento municipal em articulação com a Junta de Freguesia. 4 anos passaram e nada. Se for eleito, vai resolver esse problema? Temos que resolver, porque Como? em Montoito nós temos terrenos para avançar de imediato com um projeto, numa fase inicial, e depois, agora, nas outras localidades não temos terrenos. Portanto, e dizer que vamos fazer é arriscado desse ponto de vista, porque primeiro temos que ver, estudar o mercado, ver se há disponível e também olhar os preços, porque não é só a compra do terreno, é depois toda a infraestruturação desse terreno. E isso é uma preocupação que nós temos e que queremos naturalmente olhar. Então vai promover a construção de novas exatamente, habitações. novos loteamentos. Para além disso, a CDU tem tido ao longo dos anos um conjunto de medidas que, eu arrisco-me a dizer, pode até parecer um pouco arrogância ou prepotência da minha parte, mas estamos quase a fazer 50 anos de poder local democrático e nunca houve uma força em oposição que conseguisse apresentar tanto trabalho e concretizá-lo, levá-lo à frente, levá-lo à votação, mesmo em situações de minoria. E falo nomeadamente na questão de apoio um programa de apoio às IPSS, um programa de apoio à natalidade que, em forma de reembolso, nós foi aprovado em 2018, queremos melhorá-lo. David, quer mesmo olhar para o passado? Não estou a olhar para o passado, eu estou a olhar para o presente. Vamos olhar para o futuro, todas que é aquilo essas que eu medidas proponho agora. ajudam a construir uma vida melhor para as pessoas. Agora, nós não temos tido a força suficiente para conseguir levar e conjugar um conjunto de outras medidas que, conjuntamente com elas, vão dar melhores condições de vida aos jovens e aos idosos. David, o que é que propõe fazer nesta matéria de apoio aos jovens, reter talento, reter jovens no concelho e apoio também à população mais envelhecida? O que é que propõe fazer para os próximos 4 anos, que caso seja eleito? Porque é que não o fez nos últimos 4? Nós já fizemos muito sobre isso. Não será com certeza o suficiente. Não é o suficiente, porque isto é uma tarefa inacabada. Neste momento até já adquirimos um terreno em Redondo, um terreno que já teve um projeto de loteamento privado para 93 fogos. Isto é, permite a habitação a custo acessível e aquele terreno permite a construção de 93 fogos a custos acessíveis. Mas o primeiro projeto que fizemos quando chegámos à Câmara Municipal há 4 anos foi para uma creche em Redondo.
depois fizemos mais um. Já está? Esse projeto já está O projeto terminado? foi candidatado ao Plano de Recuperação e Resiliência e não foi aprovado. Mas não vamos desistir, não é? Por não Então ainda não há creche. Não há creche, e fizemos também o de Montoito. Foi rejeitado porquê? Foi rejeitado porque a verba que existia não estava disponível para todos os projetos. Foi só uma questão de não haver verba? O próprio aviso dizia que era para territórios se não tivesse aquele tipo de resposta. Isso foi discutido à altura. Mas a questão não... O aviso eu não estou contra- o aviso não eu não dizia estou isso. contra O aviso não a dizia ter sido isso. elaborado o O aviso não projeto, dizia pelo isso. contrário. Havia prioridade aos que não tinham. Não queria dizer que os outros não fossem. Porque se formos comparar, por exemplo, em Bom Tomoro Novo, que já tinha essa resposta, a Santa Casa teve direito a receber essa verba. Não é essa a realidade. A realidade é partir do zero, é começar a fazer projetos. Sem projetos não há aprovação. Depois pode vir a ser aprovado pelo PRR ou não, como pode vir a ser aprovado por outros mecanismos de apoio que a Segurança Social também tem. E fizemos também um serviço de apoio domiciliário, porque os mais idosos também precisam ficar nas suas casas e ter de facto essa resposta. Portanto, para os próximos 4 anos, o que propõem estes projetos já estão feitos. É dar projetos já estão continuidade a feitos. esses dois projetos. Estes projetos já estão feitos. Vai insistir com a questão Claro da que creche? sim, até porque, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo da habitação. A habitação não se esgota no final do Plano de Recuperação e Resiliência. A habitação, ainda hoje, em reunião que tive no Conselho Regional da ACCDR, onde também estou representado enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, na reorganização e reformulação do Alentejo 2030 dos fundos comunitários, há muita verba que vem para a habitação acessível, verbas que, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, não foram aplicadas e vão ser transferidas para essa área. Isto é, temos terreno... Mas consegue assumir aqui... Ok, tem terreno, mas consegue assumir aqui um número? Quantas habitações pretende levar a bom cabo até nos próximos 4 anos? Nesse espaço, nós temos a possibilidade de criar até... Que é um terreno que a Câmara adquiriu no início deste ano, o vereador sabe, pode ser construído até 93 focos. Agora, para esse tipo de construção também importa criar parcerias com cooperativas de habitação, por exemplo, que têm essa experiência e essa capacidade de o fazer. A Câmara Municipal não consegue desenvolver todas as atividades que os privados não fazem. É absolutamente impossível. Tem é que criar condições para isso. E por isso adquirimos um terreno que tem viabilidade para esse efeito e que até já teve lá um loteamento privado, que o privado entendeu não arrancar. E falámos também aqui da questão, a questão dos jovens. Nós temos hoje em dia uma gestão da cantina escolar assumida por nós, onde investimos muito mais do que aquilo que estava a ser investido no passado, com melhores condições de alimentação. Hoje em dia duplicamos o número de refeições. Há pobreza no Concelho do Redondo? Perdão? Há pobreza no Concelho do Redondo? Há algumas dificuldades, não é? Por acaso nós vamos avançar já a partir deste mês com o contrato de desenvolvimento local, porque o CLDS vai nos permitir apoiar as situações de carência no Concelho, tanto nos mais jovens, como nos mais idosos, como na promoção do emprego. São 540 mil euros de investimento ao abrigo do Contrato Local de Desenvolvimento Social, CLDS, para investir no Concelho. Porque, efetivamente, há carências. E por haver carências, e por haver famílias com carências, é que também nós, nas bolsas de estudo, entendemos que a Câmara Municipal, para ser abrangente para toda a freguesia, neste momento pagamos 10 vezes mais do que aquilo que havia no mandato passado ao nível das bolsas de estudo. Temos de trazer aqui de volta o rigor ao nosso debate. Senhor vereador, se quer falar em rigor, vou dizer uma coisa ainda sobre a habitação, para me calar já. Da freguesia de Montoito, o loteamento que existe é uma aprovação do executivo da freguesia, tem tudo para poder aprovar o loteamento, não depende da Câmara por efeito. Vamos ser rigorosos. Está a faltar rigor? Nomeadamente sobre a questão do CLDS 5G. O David falou que foi aprovado, vai entrar dos 540 mil euros que se prevê, 470 mil euros é para honorários dos técnicos afetos ao projeto. Portanto, os restantes 70 mil é para pequenas medidas de apoio. Vou ter que responder naturalmente, que esses técnicos vão desenvolver um trabalho, vão estudar, vão desenvolver medidas que vão. Agora, em termos de financiamento, só 70 mil euros é que é dirigido a medidas concretas para essa franja da sociedade. O restante é para pagamento de honorários que já existe. É uma acusação, uma afirmação bastante forte. Não é uma afirmação, é o que é. É só apenas o Sr. Vereador não ter a percepção de que quando nós pagamos a um técnico, um terapeuta da fala, para dar consultas gratuitas, isso não vai honorar o orçamento de uma família. É exatamente isso que é a realidade. E é isso que tem que dizer claramente e tem que afirmar que é verdade que isto acontece. Mas assim ficou mais rigorosa a informação que foi mas ainda bem que nós não honoramos a família quando nós pagamos a um técnico
para gratuitamente dar terapia da fala às crianças. Mas ainda sobre questões Isto é investimento, de investimentos que o candidato... Mas ficou esclarecido, fico satisfeita. Ainda sobre afirmações que o candidato Rapidamente, David eu quero Galego, ouvir muito o Jorge, rapidamente, por favor. sobre a questão da creche, que foi o projeto. Naturalmente o projeto existe, agora, foi projetado para um local. A ideia que o Sr. Presidente tem é transferi-lo para um outro local. Ora, naturalmente, o projeto não se tira de um lado e põe-se no outro. Primeiro, porque o terreno onde estava previsto está infraestruturado a nível de telecomunicações, água, saneamento. O outro não tem nada dessa infraestrutura. A própria geografia do terreno não é semelhante e, portanto, não é assim... Acha que foi por essa razão que não foi aprovado? Não. Isto foi agora com a aquisição deste novo terreno no início deste ano. E a intenção é, uma vez que estava projetado por este loteamento municipal, que só já tem um terreno disponível, tem terrenos para serviço e habitação e poderia ser agora transferido e depois desenvolvia-se mais lotes, disponibilizassem mais lotes nessa zona. A questão do apoio domiciliário, Para terminar, por favor. A questão do apoio domiciliário que o David falou nas aldeias de Montoito, mais uma das obras que é para inglês ver e daquelas que é só para mostrar, porque em termos de aplicabilidade e da própria execução e gestão da mesma, fica muito a desejar. E vamos lá ser concretos. Aquilo foi projetado num centro de apoio ao apoio domiciliário. Não é a Câmara que vai gerir aquele tipo de equipamento, seria posteriormente protocolado com uma IPSS que tenha esse tipo de valência. Fizeram o projeto, tudo bem, tudo tranquilo, e só depois, só que falaram com a Santa Casa da Misericórdia de Redondo, que não achou aquilo viável em termos de recursos a afetar, e portanto começou-se a casa do telhado. Sérgio, preocupa uma economia, causa-lhe preocupação uma economia local demasiado dependente da agricultura, do artesanato, do vinho? Isso cria-lhe preocupação? Sim. Como dar mais autonomia económica ao concelho? Nós temos... a cortiça. Estava-me a esquecer da cortiça, Sim, que é bastante... trabalhos agrícolas, essencialmente Sim. o nosso concelho, a grande maioria de trabalhos são trabalhos agrícolas, porque a indústria, nós, além do vinho, não temos outro tipo de indústria. E isso é uma preocupação que ao longo dos anos nós temos assistido. Eu lembro-me de há alguns anos atrás, 20, 30 anos, nos ser dito que não queremos indústria pesada porque vai poluir o concelho. Nós hoje em dia temos indústria em várias zonas do país, seja ela pesada, média ou indústria ligeira, mas é a indústria que desenvolve o concelho. Nós, ao fecharmos as portas a esse tipo de indústria ou uma indústria menos pesada, digamos assim, a não termos espaço, não termos uma zona industrial que é acessível dos eixos viários principais. E essa dependência sazonal, não é? Porque estamos a falar por períodos de tempo, não é? Embora hoje em dia os trabalhos já conseguem abranger praticamente o ano inteiro. Qualificados, não são trabalhos precários, são... Grande parte já é feito por empresas de mão de obra que prestam os serviços, ou seja, o trabalho acaba por não ser um trabalho precário, acabam por ser empresas prestadoras de serviços que estão a fazer, digamos, esse trabalho agrícola. Então Mas gostaria de atrair, criar um novo tecido empresarial no concelho? Sim, temos que dinamizar o nosso tecido empresarial. Para já temos que expandir a nossa zona industrial, que também já não tem espaço para albergar mais indústrias. Temos que remodelar o acesso à zona industrial de Redondo. A zona industrial de Montoito pode ser expandida e tem um acesso viário bom, mas a zona industrial de Redondo não tem. Está encravada dentro da vila, com acessos reduzidos e difíceis para veículos pesados. Ou seja, é importante nós também não é fácil isso. Para a própria população que vive ali na zona. Sim, acabam por ter veículos pesados a passar à porta de casa. Dentro da vila. E como pretende atrair esse tecido empresarial? Essencialmente dessa forma, é expandindo a zona industrial, aproveitar agora aquilo que se pretende, que é criar o cais de logístico na zona da ferrovia, na zona do intermunicipal entre os concelhos de Landroal, Redondo, Vila Viçosa, aproveitar essa mais-valência para nós termos, digamos assim, potenciais empresas que se queiram fixar no nosso concelho. Mas para isso temos que aumentar a nossa zona industrial. Temos que criar espaços maiores, porque temos espaços muito pequenos para a empresa, são pequenas empresas de serviços, e aquelas que são maiores têm que agregar 3 ou 4 lotes, com todos os custos que isso envolve,
para poderem implementar o seu negócio. E nós precisamos de expandir a nossa zona industrial. Por exemplo, redução de taxas e impostos para atrair as empresas é uma questão que coloquem também em cima da mesa? Nós somos um dos concelhos que não cobra derrama. O município não cobra a derrama ao longo dos tempos, já como incentivo para a fixação das empresas. Nós pretendemos manter e pretendemos também que fazer o investimento na zona industrial, ou seja, nos lotes industriais, para que tenhamos preços também atrativos para as indústrias se fixarem. Mas com isso temos que ter também população. E temos que, para conseguirmos termos população, temos que ir buscar aos concelhos. Isso é o início da nossa conversa, não é? Exatamente. David, a sua perspectiva. Um novo tecido empresarial? A CDU, já há alguns anos, aliás, já no mandato de 2013, finais do mandato de 2013-2017, alertava para o problema da nossa zona industrial. Foi construída, de facto, numa zona em que as acessibilidades são péssimas, portanto obriga a viaturas pesadas a entrarem dentro da vila. O que é certo é que não podemos agora transportar aquela zona industrial que existe para uma outra zona. Na verdade, isso seria o ideal, mas pronto. E o que acontece, com um orçamento ideal, não é? O que acontece é que, de facto, é uma zona industrial, mas talvez seja mais uma zona oficinal, porque terrenos de 500 metros quadrados para uma empresa que se queira ali instalar, que possa ter 20, 30 trabalhadores, é completamente impossível. E, portanto, houve uma segunda fase que já está praticamente completa, tinha uns terrenos, 3 ou 4, um pouco maiores, que permitia isso, mas que está lá uma empresa de caminhonagem. Depois temos uma terceira fase que está ainda não saiu do papel. De facto, houve aqui problemas, nomeadamente a nível de PDM, não estava previsto o plano diretor municipal, que foi agora revisto e que já prevê. O que é certo é que, se a lógica for a mesma, disponibilizar terrenos de 500, 600 metros quadrados, vamos ficar com o mesmo problema, vamos continuar. De facto, é necessário tirar algumas indústrias, se for essa a intenção dos proprietários, terem um espaço melhor quanto às acessibilidades, porque naquela lógica, terreno pequeno, empresa pequena, e dali não passamos. E, portanto, aquilo então, que propõe, David? Aquilo que nós temos que olhar à centralidade que o Concelho de Redondo tem. Nós, num raio de 30 km, temos 4, 5 cidades alentejanas: Évora, Reguengos, Borba, Estremoz. E, portanto, temos de tirar partido dessa centralidade. Temos um outro problema. Hoje em dia, uma empresa exportadora, naturalmente, o que há carga e descarga, é engraçado é que tanto o David, que representa o PSD, como o Sérgio, o PS, os governos, que é quem tutela esse tipo de infraestrutura, vão passando de PS em PSD e nada resolvem. E as reivindicações estão lá. Daí e, portanto, a nossa preocupação. Ainda bem. Agora, de facto, isso dava um grande apoio aos empresários, não só do vinho, no caso do Concelho de Redondo, ou outros produtos, também depois, aliás, a zona dos mármores, com os mármores, é tudo... Gostaria ainda de falar com vocês também sobre a questão do turismo e como capitalizar esses produtos. Mas peço então que termine. Deixe-me só terminar com uma outra questão que tem a ver com a derrama. De facto, a CDU tem uma postura que a gente diz aquilo que é real e que é verdade. E aqui o Concelho do Redondo teve uma experiência piloto da aplicação da derrama. E por vezes tentam fazer daquilo um grande monstro para os empresários, que vem aí a derrama. Estamos a falar no máximo de 1,5% sobre os lucros. Para ter noção, uma empresa que tenha lucros de 500 mil euros pagaria um imposto de 7.500 euros. Ou uma empresa que tenha 100 mil euros de lucro pagaria um imposto de 1.500 euros. Portanto, dentro desses valores são coisas residuais. E eram verbas que fariam, naturalmente, falta à Câmara Municipal. Então defende o pagamento da derrama. Agora, é isso? a empresas com um volume de negócio superior a 150 mil euros. Os pequenos e médios empresários, que é a esmagadora maioria dos empresários do nosso Concelho, não pagariam derrama. Sim, as grandes empresas. E, portanto, às vezes parece que é um monstro. Eu perguntaria ao PS o que é que tem Almodóvar, Aljustrel, Beja, Estremoz em comum. Não é um perigoso comunista que está lá a querer sacrificar. São câmaras geridas pelo PS, ou então o PSD, Mourão, Reguengos, Vila Viçosa, do nosso distrito, Marvão, Rio Maior. Não é nenhum perigoso comunista a atacar. São câmaras geridas pelo PSD. Portanto, Jorge quer responder? Portanto, antes de ir ao David, quer responder? Só para termos noção, nós temos um orçamento, temos uma situação financeira em que temos pouca receita corrente. Os impostos são receita corrente. Nós temos muita despesa corrente e para ter despesa corrente temos de ter receita corrente. E isto, estamos a falar, aplicámos um ano a derrama, foram 60 mil euros. Assim. 60 mil euros de contra-argumentar. Foi completamente insignificante. Sérgio, eu peço imensa desculpa. Eventualmente tem cara de... Tenho a certeza que não é Jorge. Não, por enquanto não. Desculpe, nem mais uma nem vez. segundo nome. O segundo nome é José também. Mas a sua mãe deve ter pensado no assunto. Provavelmente. Mas diga, o contra-argumento, por favor. Entretanto,
perdi-me com... Mas eu estava a dizer que, essencialmente, temos que ter as empresas, e é essa a nossa preocupação. É a questão da derrama, estávamos a falar da questão da derrama. Estávamos a falar da questão da derrama. Nós temos que ter primeiro as empresas e depois, então, eventualmente... Mas o David falou de ser conselhos geridos. Exatamente. É que no Redondo é que é um problema. Os Não, outros conselhos onde são geridos do PS não há problema nenhum. Nós conhecemos-nos já há muito tempo, aliás, todos nós. Já deu para perceber que sim, que vocês se conhecem há muito tempo. Não é? Muito à vontade. Mas eu diria que a nossa posição é trabalharmos com todos. Não é por ser o CDU que vai ser o problemático ou a pessoa que vai conflituar. Acho que nós, enquanto candidatura, temos abertura para falar com todas as pessoas, com todos os extremos, e é isso que está o futuro do nosso Conselho. É aí que está o futuro do nosso Conselho, é trabalharmos em conjunto para o futuro. David, a sua argumentação, Sim, um tecido empresarial mais forte... Fundamentalmente, a verdade é que nós todos sabemos que os empresários que queiram investir no Conselho de Redondo, com a CDU será-lhe aplicada mais impostos. Mas também às famílias. Porque também pretendem aumentar a taxa de retenção de IRS sobre as famílias. É isso. É assim, o PCP para o Redondo preconiza. CDU. Não é o PCP. O CDU para o Redondo preconiza aumentar impostos às famílias e às empresas. Isto é aquilo que preconiza. E porquê? Porque efetivamente não quer o desenvolvimento, por isso é que nós vivemos atrasados muitos anos. Porque, Mas na verdade, o que propõe então, David? Nós já estamos a trabalhar nisso de forma... Quando olhamos para o território, para a indústria, a primeira indústria, aquela que mais facilmente se implementa no nosso território, é a indústria do turismo, que é também aquela que mais cresce no país neste momento. E já há muitos anos esta parte. E há, neste momento, 3 grandes empreendimentos turísticos a nascer no Conselho. Um com o plano de pormenor já com a revisão feita, já com a herdade adquirida, já com 10 milhões de investimento, num total de 100 milhões que vai acontecer. Acha que isso vai acontecer? O início das obras será no final de 26 ou início de 27. Depois, há um outro projeto que já tem projeto de arquitetura aprovado, por isso é quando quiserem arrancar, podem arrancar, e estamos a trabalhar nós com um gabinete de arquitetura também para um outro projeto de investimento turístico, mas também tem habitação. Esta é a primeira indústria, é aquela que rapidamente pode oferecer postos de trabalho, porque de facto na situação da zona industrial, como nós todos a encontramos, encravada no espaço, é difícil prolongá-la de outra forma. Eu não defendo exatamente o Sérgio Valente. Eu defendo a criação de uma nova. Não a acessibilidade àquela. Porque uma acessibilidade aqui existe, como diz o David Grave, de facto é uma zona mais oficinal do que industrial. Vamos ficar mais ou menos na mesma se continuarmos ali. E uma acessibilidade, o custo dessa acessibilidade é o custo de infraestruturar uma nova. Que até temos uma localização que sabemos qual pretendemos fazer. Mas a nossa grande ambição é que na plataforma de cargas e descargas, que todos nós, nos autarcas dessa região dos Mármores... Com que orçamento é que vai poder fazer isso? A questão é exatamente essa. Essa é a questão, que nós, os projetos que temos que também ter orçamento para o fazer. Nós também temos que ter apoios comunitários para fazer as coisas. E nós já negociámos no próximo quadro comunitário 3 milhões de euros de investimento, sendo que 1,5 milhão é obrigatoriamente para o ciclo urbano da água, para melhorar a eficiência da utilização da água. Mas voltando de facto aqui à indústria... Da revisão de algumas condutas da água. E de novos depósitos para se evitar as perdas, porque é um bem essencial e é escasso. E obrigatoriamente está canalizado para ali. A habitação é outro, por isso é que a reprogramação do Alentejo 2030 dos fundos comunitários já levam em linha de conta a habitação acessível que não tinham no passado. Mas voltando de facto à indústria, a indústria do turismo é aquela que efetivamente nos vai permitir rapidamente... Do turismo foi o que disse. Como eu lhe falei, dos 3 novos empreendimentos. Ainda bem que tocou nesse ponto, porque essa era a questão que eu gostava agora de ouvir a vossa opinião. Mas deixa-me só terminar, porque há aí oportunidades também para os jovens. É uma área de negócio que, em termos de emprego direto e indireto, estamos a falar em cerca de 200 postos de trabalho novos, quando nós temos, em termos estatísticos, 160 desempregados, dos quais, na realidade, são menos de metade disso. Porque alguns têm a ver precisamente com a compatibilidade de horários. Muitas pessoas não estão a trabalhar na restauração ou não estão a trabalhar na hotelaria, que já existe, por incompatibilidade de horários dos turnos, porque efetivamente têm um modo de vida diferente. Nós não temos desemprego significativo no Conselho de Redondo. Não
não temos. Temos é que atrair mais. Para atrair mais, para poder desenvolver a indústria, temos que ir precisamente para essa plataforma e, obviamente, se formos pelo caminho da CDU, vamos taxar mais impostos para as famílias e para as empresas. Tu és um homem da banca, és um homem, és gestor, e isso estás a dizer até revela algum amadorismo que não esperava da tua parte. Quer dizer, quem diz que uma empresa que tem lucros de 500 mil euros, se pagar 7.500 euros, vai deixar de contratar um trabalhador? Vai ser uma empresa que tem lucros de investir dissuadido, no nosso até concelho. porque é que as empresas vêm Vai mais ser para dissuadido Arraiolos? de investir Porque é no que as nosso empresas concelho. vêm mais para Arraiolos que cobra de Raminava para o Redondo que não cobra? Explica-me. A nível de receita, claramente, a nível cobrar de receita, impostos a visão, é um fator de a visão do dissuadir PSD, a a fixação. Câmara, Está a funcionar em Arraiolos? a Câmara, Funciona em Arraiolos? Arraiolos, o desculpe, senhor- querido, só para eu perceber. Arraiolos tem rama. Não dissuade. O chefe de gabinete da Câmara de Arraiolos conhecerá melhor a realidade de Mas Arraiolos. é isso? Tem de rama? tem Arraiolos tem de rama. tem de rama. E isso não é fator dissuasor? Nunca. Aliás, temos aqui esta lista, que é publicada pela autoridade tributária. Tem aqui todos os municípios que cobram de rama. Tenho a certeza absoluta que a esmagadora maioria é PS e PSD. O CDU só tem 19 câmaras no país. E, portanto, estão aqui, com certeza, em Lisboa, ou no Acho que Porto, vocês ou vão no ter interior do país. Há uma oportunidade. certeza que nós temos, é que o PCP quer implementar mais impostos. A Câmara precisa de receita, mas não precisa destas. Mal, Não e precisa até revela destas. algum amadorismo com uma carreira profissional como tu tens. Desculpa lá fazer esse Vamos tipo de falar de contas. turismo. Turismo. Como é que um concelho que tem um vinho fantástico, trabalhos de olaria fantásticos também, a questão da cortiça, não seria uma forma de atrair também mais pessoas para o concelho, atrair mais jovens, David? A questão da fazer atração mais sobre o turística turismo? não pode ser vista só nessas perspectivas que foram aqui colocadas. Vinho, É uma olaria, pergunta, não é etc. perspectiva, é uma Nós, para pergunta. atrairmos, aliás, o PSD tem trabalhado um pouco mais para os turistas que para aqueles que lá vivem. Isso é um problema que tem que ser corrigido e vai ser corrigido dia 12 de outubro. Porque aquilo que se faz é para mostrar, é para quem cá vem visitar e vai-se esquecendo de quem cá vive há muitos anos e quem cá quer viver. Nós temos, por exemplo, e isso não cabe à Câmara decidir, naturalmente, mas isto vai-me pegar aqui noutro aspecto. Temos cursos técnicos ou profissionais na escola. Depois temos um problema, não temos poucos alunos. Foi feito um investimento muito robusto por parte do agrupamento de escolas, mas depois temos poucos alunos. E temos que estudar possibilidades até de transporte de outros jovens de concelhos vizinhos para frequentarem os nossos cursos, que eles com certeza que têm. Agora, a Câmara também tem que ter um papel, naturalmente, ou em parceria ou através da CIMAC, para trazer estes jovens ao nosso concelho. E a partir daí, ou fixá-los não só na indústria do turismo, da vitivinicultura, etc., mas também quem diz a virem-se a fixar no nosso concelho. A questão dos transportes. Nós vamos atrair o turismo, o turista, depois temos as nossas vias, as municipais, que é da competência da Câmara, estão uma miséria. Nós, há anos que falamos, a CDU disponibilizou-se, tendo em conta que não havia financiamento comunitário, para avançarmos para uma contratação de empréstimo bancário para fazer face Está de à acordo com a qualificação. Festa das Flores? Claro que estou, mas as festas da Flor, se não forem repensadas, se não criarmos, a nível de recursos humanos, um serviço de ruas floridas que trabalhe permanentemente para as ruas floridas e não só a 1 ano ou 6 meses das ruas floridas, nós temos de ter um centro de apoio às ruas floridas. Nós É uma temos tradição, de ter um serviço. Isso é o grande fator de incremento, o grande elemento de incremento na economia local. Não pode ser só trabalhado naquelas épocas, tem que ser E é de 2 em 2 anos. em 2 a em 2 festa. anos. Mas Deveria nós ser precisamos todos de um os anos. centro, temos o espaço, é um espaço Acha que municipal. devia ser todos os anos para Eu não acho- mexer com a economia local? Ou não? Isso seria um pouco a minha opinião pessoal. Gosto das ruas floridas, gosto do redondo eu cheio de pessoas, mas terei todo o gosto em conhecer as suas opiniões pessoais. Aqui interessa-nos a sua opinião como candidato. E naturalmente, para os empresários da restauração, gostariam de ter as ruas floridas todos os anos. Só que é uma coisa que dá muito Sérgio, trabalho, e é agora muito não me enganei voluntariado no e seu não nome. consegue. Foi quase, mas consegui controlar. Sérgio, qual é a sua perspectiva para mexer com a economia local? Também gostaria de ter a Festa das Flores com mais... Nós gostamos, e como é óbvio, gostamos que se façam as ruas floridas, mas eu acho que tem uma regularidade muito... É 2 em 2 anos, não é? Exatamente, tem uma grande regularidade. Eu acho que, e há a semelhança de Quanto é que Campo custa Maior. fazer a Festa das Flores por ano? Quase 500 mil euros, entre 400 a Mais. 500 mil euros. Com o PSD Mais. disparou. Não Mais. foi pelo... Mais. não Vocês já organizaram Não. com- a CDU? Há 12 anos que sou vereador na casa, portanto vou acompanhando e batemos recordes de investimento, mas vamos lá ver. batemos recorde de receita. A Câmara batemos não teve... recorde de receita. David, isso é... É verdade. É absolutamente verdade. David, é isto falar com as pessoas É no absolutamente redondo. verdade. E as ruas floridas sempre mobilizaram muitas pessoas. Não venham com essa conversa de que agora é que é bom. Posso ouvir o Sérgio?
Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigado. Dizia eu que acho que as Ruas Floridas é um grande evento que deve ser realizado, mas o ser de 2 em 2 anos, porque, repare, nós terminamos agora esta edição. Para voltarmos a colocar a edição do ano de 2027, nós temos que começar a trabalhar a meados de 2026. Há muitas pessoas que começam a trabalhar a meados de 2026, ou seja, há aqui um período de descanso muito curto. E o que leva ao quê? Leva a que o município faça cada vez mais investimento para conseguir fazer as Ruas Floridas. Isso não pode acontecer. As Ruas Floridas têm que acontecer naturalmente por vontade das pessoas. Não porque temos que fazer 2 em 2 anos e porque cada vez mais a aposta do município cada vez é maior, cada vez é maior. Só para ajudar a compreender a todas as pessoas que não conhecem essa festa do Redondo, são a própria população que faz as flores em papel e que decora, faz essa decoração das ruas. No entanto, temos visto das últimas edições cada vez mais pessoas do município e, digamos assim, a serem remuneradas pelo município para fazerem os trabalhos. E isso não pode acontecer. Isto começou já há 4 edições, eventualmente, que se começaram a pagar, digamos assim, contratação de mão de obra para fazer as Ruas Floridas. Nesse momento em que isso aconteceu, eu lembrei-me, nós vamos ter problemas grandes, porque a partir de agora as pessoas vão pensar assim, epá, não está vale alguém a a pena receber... Alguém a receber faz aquele que receba. Exatamente. É o grande problema que eu vejo nas Ruas Isso é um Floridas. sinal de desmotivação da própria população, de cansaço ou falta de motivação e para a autarquia ter que pagar a alguém? Edição, naturalmente que a disponibilidade de algumas pessoas para fazer as edições das Ruas Floridas nem é sempre a mesma todos os anos. Nós tivemos muitos jovens este ano. Quantos turistas é que atrai esta festa? Nós estimávamos 150 mil visitantes e tivemos seguramente muito no mais. No total de todos os dias? Nos 9 dias. Dos 9 Estamos dias? a falar em 2 milhões de euros de receita que entra na região. Estamos a falar em cerca de 12, 15 euros por pessoa que visita, a deixar essa verba no concelho, multiplicar por 150 mil pessoas. Estamos a falar em 2 milhões de euros que entra nos bolsos dos comerciantes, nos bolsos no artesanato, e nos cofres da autarquia. Nos cofres da autarquia nada. não entra só praticamente só nada. Sai os 500 mil euros. É investimento público reprodutivo. E é investimento no turismo. Por isso mesmo, exatamente, porque quando nós estamos a fazer com que venham conhecer o nosso território, estejam satisfeitos para vir ao nosso território, que além disso visitam os enoturismos, que ficam no alojamento, que nós estamos a fazer com que precisamente possamos atrair a abertura de novos empreendimentos turísticos, tem muito a ver com isso, porque é do emprego sazonal que se cria nessa altura, ao queijo enchido que se vende, às águas que se vendem, aos empresários das bebidas, todos ganham dinheiro com este investimento público. David, 2 milhões de euros. Tenho uma pergunta muito difícil para lhe fazer. Se for reeleito, qual será a primeira medida que vai pôr em prática? Estava a brincar, não é nada difícil. Não, absolutamente nada. Porque não vai fazer nada? É um processo contínuo. Não há nenhuma iniciativa... Não é difícil a medida, porque nós não paramos de trabalhar. Nós lançámos, nesta sexta-feira, novamente a candidatura para a empreitada do Centro de Recolha Oficial de Animais, pela 5ª vez, e ainda não tivemos empreiteiro para o fazer. Nós estamos num processo contínuo. Nós, quando... mas nós não podemos gastar demasiado dinheiro, temos que gastá-lo de forma a fazê-lo de forma coerente. Vamos falar sobre isso. Se nós quisermos ter um empreiteiro, duplicamos o valor. Mas então a primeira iniciativa será continuidade, é isso? É um processo contínuo. Nós estamos a trabalhar com a fixação de empresas. Nós estamos com os projetos da creche, nós estamos o projeto da Ribeira de Santa Susana, da requalificação. Mas aquela que lhe dará especial prazer, qual é que é? Em termos de medida, sim, é de facto conseguir lançar o concurso para a habitação a custos acessíveis, porque essa sim, obrigada, nós precisamos de habitação. David. Mas ainda queria dizer alguma coisa sobre as Ruas Floridas. Pode não acreditar, mas 1 hora já passou praticamente. Já. Mas é telegráfico. A pergunta é a mesma. Sim. Qual será a primeira medida que vai pôr em prática, visível para a população, caso seja eleito Presidente da autarquia? Eu sou há 12 anos vereador e há uma coisa que isso, quando acontecer, eu tenho que fazer. Primeiro é verificar as contas bancárias. Em segundo, verificar
as dívidas a terceiros e dívida não registada, que foi um hábito da gestão PSD, nomeadamente no final do ano passado, que só 2 entidades transitámos o ano, com um saldo de gerência de 1.400.000 euros, quando tínhamos a 31 de dezembro por pagar a 2 entidades, Águas de Val do Tejo e GESAMB, perto de 500.000 euros. Portanto, vou verificar isso. Fiscalização, é isso. Vou verificar isso porque, sabendo o que temos, é aquilo que temos para fazer e investir. E a segunda coisa é fazer aquilo que o PSD muito apregoou há 8 anos e há 4 anos atrás, que é sentar-me com os trabalhadores individualmente, por equipas, e ouvir os seus problemas, ouvir as soluções que eles têm para apontar um caminho diferente e agregá-los na liderança e na reorganização que precisamos ter na Câmara Municipal. Sérgio, se for eleito Presidente da Câmara, qual será a sua primeira Trabalhamos iniciativa? nesse sentido, né? Trabalhamos no sentido de ser eleitos. São várias, não posso elencar uma específica. Uma delas será realmente a reorganização dos serviços. Os trabalhadores estão desmotivados, como o vereador já o disse, é necessário reorganizar os serviços, é necessário dar responsabilidade e dar estrutura que não existe. Os serviços estão estruturados, precisamos ter os patamares bem definidos, quem é que define o quê, quem é que decide o quê, por forma a conseguirmos ter uma estrutura de comando e controle para que quem saia beneficiado é realmente a população. E depois realmente encetar, digamos assim, iniciar os trabalhos a nível de projetos para a habitação, para o desenvolvimento a Vai nível... deixar os bombeiros, caso seja eleito? Terei que deixar. Sérgio, Se for muito eleito, obrigada. é incompatível David, uma coisa com a outra, portanto David, deixarei muito certamente. obrigada também. Muito obrigado. Muito obrigado então. Assim termina este debate. Voltamos-nos a ver brevemente no seu conselho. Até lá, fique bem.